Já para esses procedimentos preliminares, a partir dessa informação de que eu sei qual que é o imposto é federal, pode ser administrado pela prefeitura através de um convênio, eu já sei onde buscar os valores para mim poder achar uma base de cálculo para o ITR, e agora eu vou trabalhar quais são os meus procedimentos preliminares para essa declaração, né? O que eu preciso ter em mãos com a documentação? Então, primeira coisa, ter em mãos a DITR do ano anterior. Eu tô, de repente aí, eu até faço essa declaração todo ano, já é meu cliente, então eu vou importar a declaração de anos anteriores, né? Eu vou importar para o meu novo sistema, a versão 2019, então eu vou importar a declaração que eu fiz lá de 2018 para 2019. Não tenho, o cliente chegou agora, o cliente é novo, eu não tenho, então eu vou pedir para ele a declaração do ano anterior, vou ter ela em mãos, né, para mim poder ter uma continuidade desse TR, para mim saber o que foi declarado no ano anterior, até para mim saber se houve dentro do ano, quanto que foi de hectares declarado no ano de 2018 e quanto que ele tem de hectare agora em 2019. Houve aquisição total, parcial, houve uma venda total ou parcial, houve um desmembramento da terra. Eu preciso de ter algumas informações, pode haver uma variação de um ano para o outro. Então, obter informações sobre a situação atual do imóvel rural, novas aquisições, alienação parcial total. Consultar a situação atual do imóvel rural junto ao Sistema Nacional do Cadastro Rural, né? E do Cadastro de Imóveis Rurais, o CAFI. Então, eu preciso de ter um número junto à Receita Federal, tá? E aí, por isso que se não for meu cliente, eu preciso também da declaração, porque lá tem o número do CAFI, o número junto à Receita Federal, e tem o número do INCRA, tá? E eu preciso desses dois números, senão eu não faço a declaração, não tem como, tá? Então, preciso ter essas informações, preciso consultar para saber se está atualizado o cadastro lá. Se o cadastro atualizado, confere com a documentação que me foi entregue, né, com as escrituras, com as aquisições, ou com a venda, os contratos de venda, né? E aí eu preciso ter isso em mãos. Eu preciso estar com esses cadastros atualizados. Então, a Instrução Normativa Conjunta do INCRA, a 1581/2015, alterada pela Instrução Normativa 1/2016, a 1704/2017, a 1807/2018. Esse artigo 1º estabelece a obrigatoriedade de atualização cadastral no Sistema Nacional de Cadastro Rural e no Cadastro de Imóveis Rurais, o CAFI, visando propiciar a integração entre os referidos sistemas cadastrais com a finalidade de estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, o CNIM, tá? Essas foram as mudanças que vieram aí de 2016, 2017, 2018. Né? Então, em 2017, 2018 foi o último prazo para atualização e sincronia desses cadastros, nessa base nacional. Né? E aí é uma sincronia mesmo do sistema, ou seja, a Receita Federal comunicando com o INCRA para que esses cadastros estejam unificados, né, nas bases e atualizados. Né? E hoje tudo via sistema. Então, esse Cadastro Nacional de Imóveis Rurais faz essa sincronia aí, né? Para fins de integração prevista no CAPT, fica criado o serviço vincular NIRF, tá? Então, você vai vincular. A partir do sistema lá de integração, você vai fazer aquelas atualizações que antes se fazia lá na DIAC, que são as declarações de informações de atualização, né, cadastral. Antes de 2015, até 2015, 2016, eles faziam isso, era dentro da própria declaração de TR. Na DITR lá, a gente tinha esse formulário de atualização. Ele foi excluído de lá, da DITR, justamente por quê? Para se fazer isso dentro do Cadastro Nacional, tá? De Imóveis Rurais, dentro do CNI, sincronizando já dentro do INCRA e Receita Federal, e vincular os NIRF. Tinha situações de a gente pegar imóveis com mais de um NIRF, não estava unificado as terras, né? E aí o que vai se fazer? Unificar. Eu vou atualizar o cadastro lá junto, e aí eu vou unificar, vou vincular todos os NIRF daquela área
ou que eu fiz aquisição parcial, total, venda, desmembramento, né, que tiver CNIS separado, eu vou fazer uma atualização, vou juntar tudo, essa informação como único proprietário, e vou vincular os NIFs todos, para que eu tenha isso dentro de uma base unificada. Então, no sistema eletrônico online do CNIS, disponível no site do Cadastro Rural, na internet, no endereço, então, foi criada uma página especificamente para isso, que é cadastrorural.gov.br, aonde lá você faz essa atualização desse sistema, tá? Do CNIS, e aí você faz essa vinculação do NIF, tá bom? O prazo final para realização de atualização cadastral é fixado até 31 de dezembro de 2016 para os imóveis com área maior que 50 hectares, teve prazo. Né? E o procedimento e o prazo para vinculação do imóvel com área total menor ou igual a 50 hectares serão estabelecidos em atos normativos. Aquelas áreas pequenas, menos de 50 hectares, né? Isso ia ser feito por instrução normativa específica para fazer essa atualização desse cadastro, com mais prazo, mais tempo, porque essas áreas de pequenos hectares aí, muitas delas estão até isentas do ITR, né? Elas ficam fora da obrigatoriedade da entrega do ITR, então tinha mais prazo, mas a partir de 50 hectares estavam obrigadas, tá bom? Cada imóvel cadastrado no sistema deverá ser vinculado a um único imóvel cadastrado no CAFI, tá? Exceto nas situações previstas do artigo 3, 4 e 7 da instrução normativa, né? Fica dispensado de efetuar a vinculação do imóvel rural. Primeiro, declarado no sistema com área total inserida no perímetro urbano do município. Então, se é urbano, nem se fala em cadastro, né? Indicado no CAFI como imóvel descaracterizado por perda de destinação rural. Então, uma área que estava anteriormente delineado pela prefeitura, né, no zoneamento urbano, mas aquela área não estava dentro desse zoneamento urbano, né? E aí, por uma atualização desse zoneamento, essa área que era rural, ela foi abrangida, né, por esse zoneamento urbano, e ela deixou de ser rural, foi descaracterizada, ela foi incorporada aqui na área urbana. Então, quando ela perdeu essa caracterização de atividade rural, também ela não tem que fazer essa atualização desse cadastro, né? A vinculação de imóvel no sistema a mais de um imóvel cadastrado no CAFI será admitida caso seja comprovado que o perímetro urbano do município provocou a descontinuidade do imóvel cadastrado no sistema, resultando em mais de uma parcela localizada em zona rural. A vinculação de imóvel no CAFI a mais de ou pode acontecer também, igual aconteceu em muitas construções de rodovias, né? Rodovias, ferrovias, que cortou uma área rural, e aí ficou aquela mesma área, ela foi descaracterizada contínua, mas ela se transformou em 3, 4 áreas, né? Por causa daquela benfeitoria, daquela obra, né? Que foi contemplada ali naquela lá, então ela houve também uma descontinuidade daquela área, então ela foi também descaracterizada, ela foi parcelada em várias áreas, isso aí também tem que ver, inclusive observando quantos hectares ficaram nessas áreas, né? A vinculação de imóvel no CAFI a mais de um imóvel cadastrado no sistema será admitida quando ficar comprovada que há perda de destinação rural nos termos do capítulo, tá, a gente falou, de algumas parcelas componentes do imóvel rural cadastrado no CAFI tem provocado sua descontinuidade, resultando em mais de um imóvel cadastrado no sistema. A falta da vinculação prevista no artigo 1º, decorrido o prazo constante dessa instrução normativa e sujeito ao imóvel rural a partir de 1º de janeiro de 2017, a situação de pendência cadastral no CAFI. Bom, passamos por essa fase, né, de conhecer o imposto, saber que o imposto federal está previsto no artigo 30 da CTN, que além de ser um imposto federal, ele pode ser muito bem administrado, arrecadado, fiscalizado pela prefeitura, né, e normatizado em relação a valores de média. E agora, para mim poder preencher também ainda a declaração, preciso de saber
e tenho em mãos alguns documentos, né? Tem alguns procedimentos preliminares para mim conhecer um pouco mais também, né? Sobre agora este imóvel rural, sobre essa área, né? E eu tenho que ter em mãos, se não for o meu cliente, né? Se for o meu cliente, eu já tenho uma ADITR do ano anterior, de 2018. Então, eu vou importar os dados para 2019. Não é meu cliente, chegou agora com a documentação e tal, eu preciso de quê? De ter a declaração do ano anterior em mãos. Você saber as informações, né? Quantos hectares de terras foram declaradas, né? E além de eu ter a DITR mesmo, propriamente, de em mãos, eu vou precisar também de ter algumas outras informações adicionais, que é dos outros cadastros, né, de atualização. Hoje agora tem a obrigatoriedade do CAR, né, do cadastro rural. Nós tivemos de 2015, 2016 para cá muitas mudanças em relação à sincronia dos cadastros nacionais rurais, né. Deixou de se fazer atualização das áreas pelo próprio DITR, que antes se fazia pelo DIAC dentro da própria declaração, deixou de ser feito pela declaração do DITR e passou a ser feito direto pelos cadastros sincronizados, pelo CAFI, né, da Receita Federal. E aí eu preciso de ter em mãos essas atualizações, saber o que aconteceu, né, o que houve, né, nesse período, né, dessa declaração que eu vou declarar agora, de 1º de janeiro de 2019 até setembro. Houve aquisição parcial, total de imóveis, né, de área. Houve venda total, parcial de área. Eu preciso saber tudo isso, né? Houve desmembramento dessa área, descontinuidade, né? E eu preciso saber agora o histórico dessa área. E para isso eu preciso consultar a situação dela dentro desses cadastros sincronizados do CAFI, tá? Nós temos a Instrução Normativa da Receita Federal Conjunta, né, com o INCRA 1581/2015, que trouxe essas alterações na necessidade de se fazer tudo agora pelo CAFI e sincronizar esses cadastros nacionais, né? A Instrução Normativa 1/2016, a 1704/2017, a IN 1807/2018, que estabelece a obrigatoriedade de atualização cadastral pelo Sistema Nacional de Cadastro Rural. E no cadastro de imóveis rurais é o CAFI, visando propiciar a integração entre os referidos sistemas cadastrais e a finalidade de estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, o CNI, né? E para fins de integração previstas, né, no caput desses artigos, fica criado o serviço vincular NIF no sistema eletrônico online do CNI, disponível no site do Cadastro Rural na internet. Foi criada uma página lá onde que é o www.cadastrorural.gov.br, onde lá eu vou ter acesso às bases de fazer essas atualizações, tá? Do CAFI, do CNI, né? Do Cadastro Nacional. E o prazo final, tem um prazo, né, para essas realizações de essa atualização de cadastro. Para as áreas superiores aqui a 50 hectares, o prazo foi até 31 de dezembro de 2016. Os inferiores, esse estabelecido em normativos específicos, né? Em atos normativos específicos. Cada imóvel cadastrado no sistema deverá vincular um único imóvel cadastrado no CAFI, exceto em algumas outras situações específicas. Como? E fica dispensado de efetuar a vinculação do imóvel, né? Primeiro, quando declarado no sistema, com a área total inserida no perímetro urbano do município. Então, se tiver dentro do perímetro urbano, você não está obrigado a fazer esse sincronismo aí desse cadastro. Indicar no CAFI como um imóvel descaracterizado por perda de destinação rural. Houve um zoneamento aí urbano, e aí nesse novo zoneamento aí, áreas que antes era considerada rural, ficou dentro agora como área urbana. Então houve uma descaracterização desse imóvel. Então não está obrigado. Tá? A falta da vinculação prevista no artigo 1º, decorrido o prazo constante da instrução normativa, sujeito imóvel rural a partir de 1º de janeiro de 2017, a situação de pendência cadastral no CAFI. Então,
e a seleção no cadastro para fins de inibição de emissão de certificado de cadastro do imóvel rural, o CCIR. Então, aquele certificado de cadastro de imóvel rural, a própria certidão negativa do imóvel rural não vão sair, já vai ter uma pendência, porque você não cumpriu esse prazo de atualização do cadastro. A inscrição, alteração cadastral, alteração de titularidade para alienação total, cancelamento, reativação, é feita através do CAFI, tá? Então, aquilo que eu falei, desde 2015, 2016, já não vem mais se fazendo essa atualização dentro da própria declaração do ITR, né? Mas é feita agora as inscrições, alterações e tudo pelo CAFI, tá? Receita Federal direto. E o que é o CAFI? É um cadastro administrado pela Receita Federal do Brasil, com informações referentes aos imóveis rurais do país, seus titulares e, se for o caso, os condôminos e possuidores, tá? Tem um coletor web do CAFI, é uma ferramenta online disponível no site da Receita Federal do Brasil, na internet, utilizado pelo solicitante para envio e posterior consulta das solicitações de inscrição, alteração de dados cadastrais, alteração de titularidade com alienação total, cancelamento e reativação de imóveis rurais no cadastro de imóveis rurais CAFI, administrado pela Receita Federal do Brasil. Então, é muito importante eu saber que esses cadastros são feitos online, onde eu busco a informação, onde eu faço a consulta, para não haver divergência de dados, tá? Não pode haver divergência nenhuma de dados. E esse NIRF, né? NIRF, ao imóvel rural cadastrado no CAFI, quando faz esse cadastro lá, é atribuído um número de imóvel da Receita Federal, um NIRF. Então, é atribuído um número desse imóvel rural, que é chamado de NIRF, a partir desse cadastro lá no CAFI. Número do imóvel na Receita Federal é o número de identificação atribuído ao imóvel rural no ato da inscrição no CAFI. Então, eu vou lá no coletor web do CAFI, eu faço uma inscrição de uma área, uma alteração. E o que vai acontecer? Vai me gerar um número, e esse número do imóvel rural é o NIRF, né? E aí você viu aquela sincronia lá, aquele vincular NIF, né? Vincular o quê? Justamente este número aqui é o cadastro nacional, né, de imóvel rural lá. Com o INCRA, eu vou vincular todas as minhas áreas com esses NIF, tá?